Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que nos concede mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, em oração, para adorar o Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6, e eu encerro a leitura. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós fizemos menção da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso ser, que possamos aplicar a Tua palavra sobre as nossas vidas como a verdade, ó Pai. Tenha total poder e liberdade nessa noite a falar sobre as nossas vidas através da Tua palavra. Usa cada um dos Teus filhos que for ter oportunidade, que sejam instrumentos usados para a glória do Teu nome, ó Pai. E que nós possamos ouvir a Tua voz através dos louvores e através da Tua palavra. É um pedido da minha alma a Ti, e quantos concordam, diz amém. As palmas louvam o Senhor, podem se assentar em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos é um livro, aleluia, muito interessante, porque vai retratar o início da igreja, os primeiros feitos da igreja. Vai falar sobre como a igreja se portava e como viviam os domésticos da fé. Vai falar sobre a ascensão de Jesus. Vai falar sobre a descida do Espírito Santo, do primeiro sermão de Pedro. Vai falar sobre o dia do Pentecoste, como cada um foi ali cheio da presença de Deus e falavam em línguas repartidas. É muito lindo a história do início da igreja. É interessante. É algo que você começa a ler e se você tiver no Espírito, você vai sentir arrepios. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Se você tiver no Espírito, é claro, né? Porque uma leitura comum, às vezes passa despercebido muitas coisas. Mas quando você está mesmo sentindo a presença de Deus e você vai ler a história da igreja, como começa a história da igreja, como os irmãos que se convertem eram pessoas normais, pessoas que não tinham talentos, não tinha muito que se aprovasse aos olhos humanos. Mas Jesus, ele seletivamente, ele forma a igreja, o grupo apostólico e designa funções para ele. O próprio Pedro é um dos cabeças da igreja e o próprio Jesus disse para ele que ele ia apacentar as ovelhas. E o interessante é que essa igreja ela começa bem. Essa igreja ela começa cheia do poder.
Diz esse texto que nós lemos que alguém colocava um aleijado na porta de uma igreja, porque sabia que ali toda tarde tinha uma reunião. E ali tinha pessoas caridosas que passavam ali para prestar o seu culto de devoção. E todo dia ele recebia esmolas. Todo dia ele recebia esmolas. Só que houve uma diferença na vida de Pedro e de João, diferente dos demais que já estavam ali cultuando. Porque eles vão ao templo, cheios da presença de Deus, cheios da autoridade, e eles falam: eu não tenho aquilo que os outros têm para você, que é a prata e o ouro, mas eu tenho algo que fez uma grande diferença na minha vida e pode fazer uma diferença na tua vida. Levanta e anda. Essa era uma igreja cheia da presença de Deus, cheio da autoridade de Deus. Uma igreja que vai confundir, porque essa igreja não é igreja católica, não é igreja protestante. Essa é uma igreja primitiva, que ainda não tinha suas características próprias. Nós não podemos nem afirmar que ela é uma igreja protestante. Ela é uma igreja primitiva, que ela foi fundada pelos apóstolos, deixado por Cristo, cheio da presença de Cristo e pregando o evangelho. Eles eram cheios de autoridade, pastor Euclides. E não tinha ouro nem prata. Hoje as nossas igrejas, por mais simples que sejam, elas têm uma boa ornamentação. Por mais simples que seja, ela é uma igreja bonita, adornada, bem aconchegante para os domésticos da fé. Você vai em catedrais maiores que ela é muito mais ornamentada e mais aconchegante ainda. E você também vai em algumas igrejas que ela é muito simples, mas não deixa de ser bonita e custeada pelo ouro e pela prata. Mas está faltando é o levanta e anda nessas igrejas. Porque muitas vezes nós deixamos no meio do caminho o levanta e anda. Vamos perdendo a essência do levanta e anda. Ficamos presos muitas vezes nos usos e costumes, nos dogmas, de tudo, mas a presença do Espírito Santo, que é o agente que faz as coisas acontecer, não vem pela mão humana, é pela presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que opera o milagre, que opera o querer e o efetuar sobre as vidas, e deixamos eles. Mas deixamos aonde? Deixamos quando nós não nos apresentamos para um culto de oração. Deixando quando nós não nos apresentamos num culto de ensino. Deixamos quando nós deixamos de amar o próximo. Deixamos quando nós deixamos de ser uns verdadeiros cristãos. Que quando nós encontramos uma pessoa doente, ou enferma, ou pedindo alguma coisa, é muito mais fácil a gente tirar uma moeda e entregar do que exercer a autoridade que foi deixada sobre as nossas vidas. Levanta e anda. Eu acho que ao invés hoje desse levanta e anda ser para os coxos que estão lá fora, deveria ser para os coxos que estão aqui dentro. Você que está me ouvindo nessa noite, pode ser que seu ministério esteja coxo, você esteja amputado aí ou sobre uma muleta, sem força espiritual para falar de Jesus, mas que o Espírito Santo possa nos constranger, nos envolver, nos colocar palavras sobre as nossas vidas, porque muitas vezes tem pessoas aí fora
só esperando o levanta e anda. Aquela palavra que um dia nos alcançou, aquela palavra que um dia chegou sobre a minha vida sem esperança e fez uma grande mudança. Aquela palavra que alcançou a sua vida quando você estava sem esperança e fez uma grande mudança. Que o Senhor levante mais Pedros e João ao caminho do culto de oração, cheios da presença de Deus, e que Ele coloque nos nossos caminhos pessoas precisando de ouvir essa verdade. Levanta e anda. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.